Salmo 93, graça e paz do Senhor Jesus sobre nós. Reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, o seu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém. O Senhor reina acima do tumulto da terra. O Senhor reina acima da agitação da terra. A Bíblia vai ressaltar demais este tema da soberania de Deus, do governo de Deus. É a pregação principal de Jesus. O reino de Deus é chegado. Por isso, arrependam-se, mudam de mente, mudam de coração, mudem de atitude. E os salmos falam muito do reinado do Senhor, e sobretudo estes de 90, do Salmo 90 ao Salmo 100, vai ressaltar muito a questão dessa soberana vontade de Deus sobre todas as coisas. E pelo menos 3 afirmações nós podemos fazer no Salmo 93 sobre o reino de Deus. Primeiro, que Ele reina sobre todas as suas obras. Tudo que Deus criou está debaixo do governo, da mão dEle, do sustento dEle. É interessante quando fala aí no versículo número 2, ou melhor, no versículo 1, diz assim: o Senhor revestiu de poder, se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Por que o planeta, por que o mundo, por que todas as estrelas, elas estão firmes? Elas só estão firmes porque o Senhor tem o trono em suas mãos, porque o trono de Deus é firme, porque o trono de Deus é imutável, porque Deus tem todo o poder, Ele tem toda a majestade, todo o poder está nas mãos do Senhor, tudo está nas mãos dEle. Em segundo lugar, podemos afirmar que Deus também, nesse salmo demonstra isso, Ele reina desde a eternidade, ou seja, durante todos os tempos. Às vezes nós passamos dias estranhos, nós pessoalmente, às vezes a humanidade passa por fases tão terríveis, como as grandes guerras, como a Idade Média, como as barbaridades que nós estudamos e sabemos que já aconteceram, as grandes epidemias, e a gente fala, muitos perguntam, onde estava Deus? Deus reina sobre toda a eternidade, sobre todos os tempos. Ele reina, Ele governa, Ele sustenta, por isso o planeta ainda sobrevive, porque a mão de Deus é que sustenta todas as coisas. E homens superaram, nações superaram grandes tragédias, grandes guerras, e são superadas porque a mão de Deus, a graça de Deus, e às vezes, muitas vezes, essa graça comum de Deus, que Ele derrama até sobre os que não creem nele, capacitou homens a reconstruírem as suas vidas, suas nações, cidades inteiras, e mesmo assim alguns ainda não o reconhecem. E em terceiro lugar, podemos afirmar que o Senhor reina sobre toda a sua criação. Não apenas as obras, no sentido de aquilo que é inanimado, não apenas Deus reina sobre toda a eternidade, mas Ele reina sobre toda a criação. O texto do Salmo 93 nos mostra pelo menos 2 exemplos. Versículo 3, levantam-se os rios, falando aí da criação de Deus, e no versículo 4 fala sobre o bramido das grandes águas e poderosas ondas do mar. Se tem algo que nos impressiona, é quando a gente vê aquelas grandes ondas, a água arrastando tantas coisas, e às vezes casas, e às vezes nas enchentes. O Senhor reina sobre toda a criação, tudo está debaixo das mãos dEle. A Bíblia faz questão de descrever isso, para que isso entre na nossa memória, no nosso espírito, para a gente compreender que o Deus que sustenta todas as coisas, Ele reina sobre a nossa vida, sobre a nossa história, e Ele está no controle de todas as coisas. O Deus que reina sobre tudo, só tem uma coisa que Ele espera que a gente entregue para que Ele reine: o nosso coração. Ele reina
reina sobre tudo e sobre todos, mas ele fala: filho meu, dê-me o seu coração, porque ele quer reinar sobre o nosso coração, e ele só governa o nosso coração quando nós rendemos a ele, quando nós nos entregamos a ele. Por que que ele não reina e não manda a gente fazer só o que ele faz, ou o que ele quer? Porque ele é um Deus amoroso, ele é um Deus justo, e ele nos deu a liberdade de escolher, e a nossa escolha deve ser: Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida, me ensina a fazer a tua vontade, me ensina a se render, porque só há reino onde há rendição. Nós precisamos nos render ao Senhor todos os dias, entregar a Ele as nossas vontades, pensamentos, nossos desejos, render ao Senhor o nosso coração, é o que o Evangelho nos convida a fazer. E nós só rendemos ao Senhor o nosso coração se nós entendemos duas coisas que estão no Salmo 93. Primeiro, nós precisamos entender que a palavra dele, que ele é fiel, que vale a pena obedecer, se render e fazer a vontade dele. Olhe comigo aí no versículo de número 5: os teus testemunhos são fidelíssimos. O que o salmista está dizendo é: o Senhor reina sobre tudo, reina sobre todos, e podemos confiar nos seus testemunhos, na sua palavra, nos seus mandamentos, podemos confiar nos seus preceitos, podemos confiar no seu caráter. Entregue ao Senhor o teu coração, porque Ele é bom. O Espírito Santo é surpreendente, muitas vezes Deus vai nos surpreender, mas fique tranquilo, porque Ele é bom, Ele sempre vai nos levar ao melhor, o melhor de Deus, que é a vontade dEle. A vontade de Deus é o melhor dEle para a nossa vida. Então o Senhor diz: eu reino. O salmista afirma: o Senhor reina, e o testemunho dele é fiel, a sua palavra é verdadeira, você pode se curvar diante dela, ainda que a terra esteja tumultuada, ainda que as águas estejam agitadas. Lembre-se de Isaías capítulo 6, que o profeta começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Isaías está dizendo: houve uma morte de um rei, e um rei amado que morreu por entrar onde não poderia, tentando adorar a Deus, queimar incenso, uma função que só o sumo sacerdote poderia fazer. O rei morre leproso, uma tragédia nacional. E Isaías no capítulo 6 diz: no ano da morte do rei Uzias, no ano que Israel lamentava uma perda, uma dor, uma situação difícil, o Senhor continua reinando sobre todas as coisas. O trono de Deus nunca fica vazio. Na terra podemos estar discutindo e brigando por questões de eleição, por questões que envolvem candidatos, nós podemos estar agitados, mas o Senhor reina sobre os céus, terra, mar e tudo que neles há. O testemunho dele é fiel. Confie na palavra dele. Quando eu confio na palavra de Deus, eu o obedeço. Desobedecer a Deus é desconfiar do seu caráter e da sua palavra, é não crer na palavra. Eu só obedeço aquilo que eu creio. Você crê em toda parte da Bíblia, ou melhor, você obedece a parte da Bíblia que você crê. Por isso, o salmista diz: o Senhor reina, mas nós devemos lembrar que os seus testemunhos são fiéis, são verdadeiros, e essa convicção me faz deixar que o reino dele se estabeleça na minha vida. E a segunda afirmação, para a gente concluir, é que eu permito que o Senhor reine na minha vida quando eu permito que a santidade dele inspire o meu coração para que eu me santifique mais. O texto diz no versículo 5: à tua casa convém a santidade. E quando ele diz Senhor, para todo o sempre. Nos lembramos do Salmo 23. O salmista está dizendo: Deus que reina sobre mar, rio, criação, todo o mundo está nas mãos dele. Ele quer reinar no coração do homem. E reinar no nosso coração significa nos santificar, significa nos transformar segundo a sua imagem e semelhança. E eu só permito que Deus governe, reine sobre mim, se eu for inspirado, constrangido, apaixonado pela sua santidade. Porque a santidade não é um manual de regras, a santidade é a beleza do caráter de Deus, é a beleza dele. Eu não me santifico porque é uma ordem apenas, eu me santifico porque eu sou
maravilhado, eu fico maravilhado de contemplar a santidade de Deus, a beleza do seu caráter, a beleza da sua justiça, a beleza da sua verdade, a beleza da sua pureza, a beleza do Senhor me inspira. Por isso a Bíblia diz: o Senhor é santo, por isso sede santos, assim como Ele é santo. A santidade é uma resposta do nosso amor pelo conhecimento da beleza do nosso Deus. Santidade tem a ver com formosura. Nós nos apaixonamos por quem Ele é, e por isso nós queremos ser mais semelhantes a Ele. Nós apaixonamos pela maneira que Jesus trata as pessoas, por isso nós queremos tratar assim. Nós não oramos pelos inimigos porque apenas Jesus mandou, mas não, nós amamos ver Jesus amando os seus inimigos, orando por eles, chamando Judas de amigo, dando ceia a ele, e nós nos inspiramos na santidade de Jesus, no caráter de Jesus. Nós começamos a amar quem Ele é e queremos de fato fazer o que Ele faz. Por isso o texto diz: a santidade convém à casa do Senhor. A única resposta do homem condigna à santidade de Deus é se santificar. É a única resposta condigna que o homem pode dar a Deus, pela santidade dele, por quem Ele é. Quanto mais conhecemos ao Senhor, mais vamos querer nos tornar santos. A religiosidade não nos santifica, a religiosidade nos torna pessoas cheias de regras, cheias de julgamentos para quem não obedece às regras que nós nos autoimpomos. Mas a santificação nos faz amar as pessoas, porque ser santo é ser semelhante a Jesus. Ser santo é imitar Deus em seu caráter, em suas obras, em sua missão. O reino de Deus está sobre toda a terra, sobre todos os tempos e o universo, mas o Senhor quer reinar dentro de nós, e reinar em nós é nos levar a um nível de santidade contínua, crescente. Por isso 1 Coríntios 3,17 diz lá: olha, se santifique, cuide do corpo, porque aquele que destruir o santuário de Deus também será destruído. O teu corpo, você é casa de Deus, se santifique porque Ele é santo. É uma resposta ao amor dele, a beleza, a glória dele. E seria muito bom lembrarmos de Daniel 3, de 30 em diante, porque Daniel avisou a Nabucodonosor: olha, o Senhor é quem reina, Deus é que reina sobre todas as coisas. E Nabucodonosor ficou muito incomodado, porque os governantes, e todos eles têm uma tendência, e não só os governantes, nós, qualquer nível de autoridade que nos é dado, uma tendência de achar que nós somos alguma coisa. E Daniel chega para Nabucodonosor, que se achava, e diz: olha, só o Senhor é Deus e reina e governa. Nabucodonosor não acreditou muito nisso. E sabe o que aconteceu com ele? Depois você lê Daniel 3, de 30 em diante. Deus deu uma ordem falando: Nabucodonosor não reconheceu que Deus reina, se tornou como animais, se tornou ignorante, começou a pastar com os animais. E isso é uma figura do que ocorre conosco, mesmo que você literalmente não se torne como Nabucodonosor se tornou. Mas ele começou a se tornar bruto, ignorante, como os animais. Por quê? Porque não reconheceu que o Senhor reina sobre os reinos dos homens e o dá a quem Ele quer. Está lá em Daniel. Ele reina sobre o Brasil e Ele estabelecerá quem Ele quer. Nós vamos participar disso, mas a nossa confiança está no trono de Deus, que é eterno, que é trono de justiça e misericórdia. Mas nós precisamos reconhecer que o mais importante é que o reino de Deus esteja dentro de nós. Reconhecer o trono de Deus, o governo de Deus, vai nos levar a confiar mais nele, obedecê-lo, vai nos levar a descansar mais, porque a nossa segurança está no Senhor e não nos homens, e não em nós mesmos. Nós precisamos, amado, como igreja brasileira, confiar mais na soberana vontade de Deus. Isso não é passividade, dizer eu não faço nada, não precisamos nos mobilizar ou se expressar, mas é orar mais, é praticar mais o Evangelho, é manifestar mais o reino de Deus, de justiça, de paz, de alegria do Espírito Santo através da nossa vida. O grande erro de Israel e também dos discípulos no início era achar que Jesus veio para se tornar um rei político, militar, que resolveria os problemas. Isso é engano.
O reino de Deus está dentro de nós. Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Porque a nossa expectativa errada em Jesus nos fará viver uma vida fora da vontade dele. Jesus reina em nós, que venha o reino dele através de nós. Pai, obrigado por esta manhã e o Salmo 93 como alimento que o Senhor nos deu para este dia. Pai, no nome de Jesus, que esta verdade possa queimar no nosso coração, possa ser gravada no nosso espírito e que nós possamos viver como aqueles que realmente reconhecem que o reino de Deus está em nós. O reino de Deus está também sobre a terra, toda a terra, mas o reino de Deus virá em plenitude na volta do nosso Senhor Jesus, e a nossa esperança, Pai, está no dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Que essa esperança bendita nos transforme, nos inspire e nos faça todos os dias clamar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que venha o teu reino sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Amém, Senhor, glória a Deus.